Eu nunca pensei que um prédio pudesse me observar, mas foi exatamente essa sensação que tive na primeira vez que parei em frente ao antigo hospital Santa Helena. No fim da Avenida das Palmeiras, as janelas quebradas pareciam olhos vazios, atentos, como se o lugar estivesse apenas esperando alguém ousar chegar perto. O hospital havia sido oficialmente fechado há quase 15 anos, depois de denúncias, mortes estranhas e um incêndio que encerrou de vez suas atividades. Pelo menos era isso que constava nos registros. Ainda assim, algo naquele prédio parecia muito longe de estar morto. Na época, eu trabalhava como técnico em manutenção elétrica, acostumado a entrar em lugares abandonados, galpões esquecidos e prédios condenados. Recebi uma ordem de serviço simples: verificar uma possível ligação clandestina de energia vinda do terreno do hospital. Os sensores da concessionária registravam consumo durante a madrugada, algo que não fazia sentido para um local fechado e lacrado. Imaginei que fosse algum morador de rua ou alguém usando o espaço de forma ilegal. Nada além disso. Ou pelo menos, foi o que tentei acreditar. Cheguei ao local por volta das 9:30 da noite. O céu estava pesado, sem estrelas, e o vento fazia as árvores ao redor rangerem de forma inquietante. O portão principal estava enferrujado, preso por uma corrente grossa, mas claramente era aberto com frequência. Quando empurrei o portão, o rangido ecoou pelo pátio vazio, alto demais, como se anunciasse minha presença. O cheiro que vinha do prédio era estranho. Uma mistura de mofo, ferrugem e aquele odor característico de hospital, de desinfetante antigo e algo metálico, difícil de identificar. Entrei pela porta principal com a lanterna ligada e notei algo que me deixou imediatamente desconfortável. O chão não estava coberto de poeira, como deveria. Havia marcas recentes de passos, trilhas suaves, como se pessoas tivessem circulado por ali há pouco tempo. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que devia ser gente curiosa, exploradores urbanos ou vândalos. Mesmo assim, meu corpo inteiro entrou em estado de alerta. Segui pelo corredor principal, passando por placas antigas que ainda indicavam recepção, emergência, unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico. Algumas luzes de emergência estavam apagadas, mas outras piscavam fracamente. Usei o medidor e confirmei. Havia energia elétrica ativa no prédio. Aquilo já não fazia sentido algum. Foi nesse momento que ouvi passos. Não eram os meus, eram leves, apressados, vindos de um corredor lateral. Desliguei a lanterna e parei, segurando a respiração. Os passos se aproximaram e depois cessaram de repente, mergulhando tudo em um silêncio pesado. Então, uma luz se acendeu no fim do corredor. Depois, outra. Em poucos segundos, todo o corredor estava iluminado com aquela luz branca e fria típica de hospital. Meu estômago se revirou. Antes que eu pudesse reagir, ouvi vozes, murmúrios, conversas baixas, sons de rotina hospitalar. Contra todo instinto de sobrevivência, segui em direção ao som, como se algo me puxasse para dentro daquele lugar. Passei pela antiga enfermaria e vi macas alinhadas, cobertas por lençóis limpos demais para um prédio abandonado. Havia carrinhos de medicamentos organizados, frascos com rótulos intactos, tudo Hemordem, como se o hospital estivesse em pleno funcionamento. Foi então que vi a primeira figura, um enfermeiro, empurrando uma maca. Ele usava um uniforme branco impecável, mas sua pele era pálida demais, quase sem vida. Os olhos fundos não demonstravam emoção alguma. Ele passou por mim, como se eu não existisse. Sobre a maca, havia um corpo coberto por um lençol, imóvel. Depois dele, surgiram outros. Médicos conversando com expressão séria. Uma mulher chorando sentada em uma cadeira de plástico. Pacientes sendo levados às pressas. Aquilo parecia uma noite comum, em um hospital, exceto pelo detalhe mais aterrador de todos. Nenhum deles parecia realmente vivo. Alguns tinham feridas abertas, outros cicatrizes recentes de cirurgias, pontos ainda manchados de sangue escuro. Vi uma criança com um soro pendurado, os olhos abertos, mas completamente báceos. Olhei para o relógio na parede e senti o coração quase parar. Marcava exatamente 2:17 da manhã.
Peguei meu celular com as mãos tremendo. Eram 9h48 da noite. O tempo ali dentro não obedecia nenhuma lógica. Antes que eu pudesse processar isso, uma porta se abriu atrás de mim e uma mulher vestida como médica saiu apressada. Quando ela olhou diretamente nos meus olhos, senti um frio absurdo, como se minha alma estivesse sendo sugada. Ela disse que eu estava atrasado, que precisava ir imediatamente para o centro cirúrgico. Tentei explicar que havia um engano, que eu não trabalhava ali, que só estava verificando uma ligação elétrica. Ela franziu a testa e respondeu que ninguém saía daquele hospital antes do fim do plantão. Ninguém. Nesse instante, alarmes começaram a tocar. Luzes vermelhas piscavam, vozes gritavam sobre parada cardíaca e paciente em risco. O caos se instalou ao meu redor. Entrei em pânico e comecei a correr. Passei por corredores que pareciam se multiplicar. Escadas que levavam a andares que não existiam nos registros do prédio. O hospital parecia crescer, se fechar sobre mim, como se estivesse vivo. Até que vi uma placa antiga e enferrujada, indicando a saída de funcionários. Empurrei a porta com toda a força que ainda tinha. De repente, tudo ficou em silêncio. Eu estava do lado de fora. O hospital novamente estava escuro, abandonado, morto. Nenhuma luz acesa, nenhuma voz, nenhum sinal de atividade. Olhei o celular. Eram 9h49. Apenas 1 minuto havia passado, desde que tudo começou. Fugi dali, sem olhar para trás. Nunca mais voltei. Dias depois, pedi demissão. Meses mais tarde, decidi pesquisar a história do Hospital Santa Helena e descobri algo que me fez perder o sono. O hospital havia sido fechado após um incêndio ocorrido exatamente às 2h17 da madrugada, durante um plantão noturno. Muitos pacientes e funcionários morreram presos lá dentro. Alguns corpos nunca foram encontrados. Desde então, moradores relatam luzes acesas, sons de ambulância e vozes durante a madrugada. Hoje, evito passar por aquela avenida, mas às vezes, no meio da noite, acordo com um som distante de um monitor cardíaco apitando, insistente, como se em algum lugar o hospital ainda estivesse funcionando, mesmo fechado. Se você ouviu esse relato até o fim, deixe seu like e se inscreva no canal Arquivo Sobrenatural. Aqui você encontra histórias reais, lendas urbanas e experiências que desafiam a lógica. Ative o sino, porque alguns lugares nunca deixam de funcionar.